Diga, meu povo, e aí, como estão vocês com esses estudos virtuais online? Bom, veja só, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo dos potenciais elétricos, falando agora sobre as chamadas superfícies equipotenciais. O nome já está dizendo, né? EQ igual potenciais, potencial, e naturalmente vamos perceber que é uma superfície. Vamos lá. Primeira perguntinha que eu vou fazer para vocês é o seguinte: pensa aqui que eu tenho uma carga positiva geradora e eu te pergunto, está vendo aqui o ponto A? Quais regiões ou quais lugares você imagina que tenha o mesmo potencial elétrico do ponto A? Vamos nos lembrar que o potencial é calculado por V igual a K, Q sobre D, tá? Então observe, o K é o mesmo, claro, o Q é o valor da carga e D é a distância para o ponto. Então, natural você imaginar que regiões que estejam à mesma distância D da carga Q vai ter o mesmo potencial. Portanto, a primeira ideia é de que seja uma circunferência. Só que não é bem uma circunferência por uma razão muito simples. A gente não tem a mesma distância para A somente no plano do monitor. Se você sair, né, se você vier para frente do monitor, fora da tela, você também vai ter um ponto com o mesmo potencial, assim como vai ter também atrás do monitor. Então é por isso que a gente não fala que é uma linha equipotencial, e sim uma o quê? Uma superfície equipotencial. A superfície, nesse caso, é uma esfera da qual a carguinha está no centro, né, dessa esfera. Tá certo? Então a gente vai aqui fazer algumas observações, falar sobre isso. Repare que essa superfície equipotencial é do ponto A, eu tenho a do B, e tem também de C, e tem infinitas outras. Tranquilaço? Se você tiver o cálculo do potencial por K, Q sobre D, observando que a carga é positiva, o potencial de A é maior que o de B e que é maior do que o de C. Se você inverte e coloca uma carga negativa, a configuração é praticamente a mesma, apenas com as linhas de força de aproximação. E aqui agora, quem tem maior potencial não é mais A, quem tem maior potencial é C. Vamos nos lembrar que o potencial ele leva em consideração o sinal da carga geradora, que nesse caso é negativa. Beleza? Mas e aí, Baense, o que é que nós podemos pensar sobre isso? Bom, vamos agora falar sobre o trabalho, né, e a chamada DDP, diferença de potencial elétrico. Como é que eu vou falar para vocês isso? Bom, pegaremos aqui uma carguinha positiva, né, e vamos vamos abandonar essa carga aqui no campo elétrico. A gente viu lá no começo, na outra videoaula, que quando você abandona uma carguinha positiva ou negativa, né, no interior de um campo elétrico, ela vai fazer um movimento espontâneo, transformando energia potencial elétrica em energia cinética. Então, qual é a energia cinética, ou melhor, qual é a energia potencial elétrica que ela adquire quando está naquela região? O cálculo é feito por essa expressão que aparece aqui, apenas chamando a atenção que lá no primeiro slide, quando eu falei sobre ela, eu isolei o VA, correto? Que é o potencial. E ele seria EPA dividido por esse Q que está aqui. Agora eu escrevi ela ao contrário, tranquilo? Relembrando, ó, quando eu escrevi isso para vocês, eu coloquei V igual a energia dividido pela carga. O que eu estou mostrando aqui agora simplesmente é o que eu fiz o cruz credo que a gente conhece, né? Isolei o V. Bom, quando ela sair de A e ela for se movimentando lá para B, né, pode ser uma trajetória qualquer, ela vai chegar em B com uma outra quantidade de energia. E como você sabe que o potencial elétrico, ou melhor, que é o potencial elétrico de B é menor que o potencial elétrico em A, a energia dessa carga, quando ela estiver em B, vai ser menor do que ela tinha quando ela estava em A. Tá certo? E essa diferença entre as duas energias é exatamente o trabalho realizado pela força elétrica para transportar ela de A até B, de maneira espontânea. Tá certo? Acho que isso aí não é muito complicado de você perceber, tá? Circulando aqui novamente com a cor mais chamativa, né? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e, no lugar das energias que estão aqui, vou substituir essas duas expressões que estão aqui. Beleza? Ops. Seguindo em frente. Passando para frente aqui com essa substituição, eu vou ter QVA menos QVB.
E aí a gente pode colocar em evidência o valor de Qzinho. Show de bola! Chegamos aqui no trabalho realizado pela carga, pela força elétrica, né, por esse campo, para transportar a carga de A para B. Vocês estão vendo essa diferença que apareceu aqui, esse VA menos VB, né? O trabalho vai ser Q, que é o valor da carguinha, multiplicado por VA menos VB. Presta bem atenção, hein? Q é o valor da carga, eu tenho que levar em consideração o sinal dela, e VA menos VB são os potenciais do ponto onde ela começa o movimento até o ponto seguinte para onde ela vai. Esse troço que apareceu bem aqui para a gente, esse VA menos VB, tá certo? Olha ele aqui. Eu vou representar isso pela letra U, tá? Ops, não ficou muito legal, mas vamos lá. Esse troço daqui, deixa eu fazer aqui em cima, eu vou costumar chamar ele por U. Que diabo é esse U? Esse U é o que nós damos o nome, olha lá em cima do slide, DDP, diferença de potencial elétrico. Beleza? É assim que a coisa vai funcionar. Bom, aí podemos falar mais o que sobre isso aí? Rapaz, se ligue em algumas coisinhas. Primeiro, se eu tiro essa carga do ponto A que está aqui e levo ela, por exemplo, para aquele ponto lá em cima, repare que o trabalho realizado é o mesmo que o trabalho realizado quando ela vai de A para B, independente da distância que ela percorreu ter sido maior. Porque quando você observa no trabalho, na expressão, ele não depende da distância, depende apenas da diferença de potencial. E como o potencial desse ponto lá em cima, para onde eu levei, é exatamente o mesmo potencial do ponto B, então o trabalho realizado foi exatamente o mesmo. Isso mostra para a gente que a força elétrica, o campo elétrico, ele é um campo elétrico, a semelhança do campo gravitacional, ele é conservativo, turma. O campo gravitacional, o trabalho do peso não depende da trajetória, depende apenas da altura inicial e final. Aqui é a mesma coisa, o trabalho da força elétrica não vai depender da distância, depende apenas da diferença de potencial. Olha só outra coisa interessante. Se eu sair aqui do ponto A e levar, por exemplo, para aqui, o potencial do início e do final serão exatamente iguais. Então esse trabalho vai dar zero, sem problema nenhum. Tá? Ou seja, essas coisinhas aí que a gente pode falar relativas ao trabalho e à diferença de potencial. Fique ligado, hein? Se liga aí que a coisa está andando. Seguindo em frente, vamos lá para o próximo aqui, chamando a atenção novamente, olha para cá. VA menos VB é a diferença de potencial, tá certo? Mas e aí eu vou fazer uma questãozinha, Vamos ver como é que funciona esse negócio aí. E essa questão eu vou resolver com vocês no quadro, beleza? Acompanhe aí a resolução. Na sequência do slide tem uma outra questão número 1, já na próxima parte aí, que coloca pra gente aí uma linha, com as 5 letras e duas cargas putiformes mais Q e mais Q colocadas em B e em E. E faz algumas afirmativas, ou melhor dizendo, nas alternativas, ele faz algumas relações aí, pergunta quem é que tem maior potencial, se é igual, acompanha. Bom, preste atenção, são duas cargas gerando potenciais em todos os pontos. Ele pergunta especificamente sobre A, sobre C e sobre D. Então, quem é que gera potencial em A? Bom, vai ser K, Q, sobre, eu vou chamar de X essa distância daqui. Na verdade, ele falou que essas distâncias são iguais e, portanto, eu vou chamar tudo de X. Então, eu tenho aqui Q, distante de AX, portanto, é isso. Mas eu tenho aqui mais Q também, distante 1, 2, 3, 4x de A. Então, eu tenho que somar isso aqui com essa formulazinha aqui, 4x a distância. Antes de fazer essa conta, eu vou fazer de C também. Reparem, C também aqui, E a carga Q no ponto B. Vai gerar potencial em C, portanto vai ser K, Q dividido por X. E a carga que está em E está distante de C, 2x. Portanto, K, Q dividido por 2x. Por último, o ponto D de dado. O que acontece no ponto D de dado? A carga que está em E está gerando potencial, portanto K, Q sobre X. E a carga que está em B também gera potencial em D. E a distância é 2x, portanto fica K, Q sobre 2x. Bom, de primeira, bem tranquila essa questão, ele mostra para a gente claramente, olhando essas duas observações aqui, essas duas expressões, que o potencial do ponto D é exatamente igual ao potencial do ponto C. Portanto, a resposta é a letra D de dado. Tranquilo? Bem fácil essa aí, Vamos passar para mais uma. Outra questão para a gente fazer no quadro,
Já vou resolvê-la com vocês. Se liga no 4 que no 5 é notícia e vamos nessa, Joe! Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, o potencial elétrico ao longo de seus pontos aumenta. Então vamos lá, primeira afirmativa. Eu vou desenhar aqui uma linha de força e aí eu vou lembrar com vocês, né, o que eu tinha dito lá atrás na outra videoaula. Ou foi nessa mesmo? Já nem me lembro mais. Observe. Está aqui a linha de força. Quando você tem uma linha de força, não precisa ter medo de ser feliz. Diga que o sentido dela, se é para a direita, quem está gerando, eu posso dizer que aqui é positivo e aqui é negativo. Vai facilitar a sua vida demais. Agora diga para mim, percorrendo ela, o potencial aumenta ou diminui? Por exemplo, para esse desenho aqui, eu poderia muito bem dizer que aqui o potencial é zero. E do lado de cá seriam potenciais positivos e do lado de cá potenciais o quê? Negativos. Portanto, percorrendo a linha de força, o potencial diminui, tá certo? No sentido de percorrer a linha de força. Mas a afirmativa falou que ele aumentava, portanto, essa afirmativa ela é falsa. Tranquilo? Segunda afirmativa. As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais. Será? Vou botar aqui um exemplo de um campo elétrico uniforme. Se você puser um campo elétrico uniforme aqui, para ilustrar, né, eu teria várias linhas de força aqui igualmente espaçadas. Onde é que estariam as superfícies equipotenciais? Ó, os pontos de mesmo potencial estariam aqui. E, portanto, formando um ângulo de quanto com as linhas de força? 90 graus. Elas são perpendiculares e não paralelas. Aí você fala assim, pô, mas e se fosse uma carga pontiforme? Não tem problema. Se for uma carga pontiforme como uma positiva, por exemplo, nós teríamos linhas de força para fora, tá certo? E na hora que nós traçássemos aqui a superfície equipotencial, que são concêntricas, onde o centro é a carga, ó, novamente o ângulo entre a superfície e a linha de força é de 90 graus. Isso significa que é perpendicular e não paralela. Portanto, a segunda afirmativa também é o que? Falsa. E por último, a terceira afirmativa, aí, deixa eu botar aqui azul para ficar igual, né? Ele fala o seguinte, num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas e concêntricas. Opa, acabei de fazer. Essa afirmativa também é falsa. Olha aqui, se o campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são esféricas? De jeito nenhum, são planos, correto? Paralelos entre si. Seriam esféricas e concêntricas se fosse aonde? Num campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. Valeu? Então não tem nenhuma afirmativa verdadeira. Uma questão dessa na prova ia ficar todo mundo desesperado porque não tem nenhuma verdadeira, não é isso aí? Mas aqui nós estamos apenas trabalhando com a teoria. Valeu, galera. Vamos em frente. Será que rola? Vamos ver aqui, né? Maior tempestade e o cara vai descer uma onda gigante, olha só. Já foi. Eu me lembro que eu quase caí nessa onda. Não tentem isso em casa, hein? Valeu? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí pra gente resolver. Agora sobre o trabalho. Vamos pro quadro fazer essa questão. Vamos lá, outra questão número 1, mas agora mais para frente, falando um pouquinho agora de trabalho da força elétrica. Ele tem aí o seguinte, essa figura representa aí superfícies equipotenciais, como vocês podem ver na imagem aí, tá? E quer saber qual o trabalho realizado pelo campo para levar uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb do ponto A para o ponto B. Bom, por aplicação de fórmula, bem tranquilo, só para ilustrar, o trabalho realizado pelo campo elétrico é dado pelo produto da carga pela DDP. Então vamos nessa. O trabalho, portanto, vai ser a carga que é positiva, 2 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela DDP de A menos a de B. Repare, a superfície equipotencial da qual A faz parte vale 20, portanto 20 volts. Subtraído da de B, que B faz parte da de menos 10, portanto menos 10.
Conclusão, o trabalho será 2 vezes 10 a menos 6, 20 mais 10, né, menos com menos a mais, vai dar 30, o que vai dar 60 vezes 10 a menos 6, ou 6 vezes 10, preste atenção, diminuir uma casa decimal, eu aumento 1 aqui, 6 vezes 10 a menos 5 joules, tá? Unidade de medida de trabalho, tranquilo? Outra questãozinha. Mais um aí, vamos resolver no quadro também, fica mais fácil de explicar para vocês. Mais uma questão aí de trabalho da força elétrica. Agora ela fala que tem aí uma carga geradora, que vale 20 microcoulomb, e uma carguinha de 1,5 microcoulomb vai ser levada, tá, do ponto A para o ponto B. Veja que a gente vai fazer o cálculo do mesmo jeito, afinal de contas o trabalho é o produto da carga que você está levando vezes a DDP. Só que para achar DDP eu preciso dos valores dos potenciais, tanto de A quanto de B, que na outra questão nós tínhamos, mas agora a gente não tem. Então vamos ter que calcular. Potencial de A, né, K, que é 9 vezes 10 a nona. A carga geradora aqui é 20 microcoulomb, portanto 20 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que é 0,1 metro, tá? Fica ligado. Ou seja, 1 vezes 10, 1 vezes 10 elevado a menos 1. Tá certo? Esse é o potencial. Fazendo essa continha aqui, eu vou ficar com 180 vezes 10 a terceira, dividido por 10 elevado a menos 1. O que vai dar 180 vezes 10, 3 mais 1 dá quanto? 4 volts. Não vou nem arrumar ainda isso aqui não, deixa quietinho ali. Tá? Em seguida, calcular o potencial de B. 9 vezes 10 a nona, a carga, que é 20 vezes 10 a menos 6, e aqui que vai ser 3 vezes 10 a menos 1, né, que é 0,3. Observe que a distância é 3 vezes maior, então esse potencial aqui vai ser 3 vezes menor. Só para confirmar, simplificando aqui o 9 com o 3, vai ficar um 3, 3 vezes 2 é 6, o que vai dar 60 vezes 10 a quarta, já fazendo a conta aí. 60 é 3 vezes menor do que 180. De posse desses dois potenciais, está na hora de calcular o trabalho. O trabalho vai ser a carga, que é 1,5 microcoulomb, 1,5 vezes 10 a menos 6, multiplicado pelo potencial de A, menos o potencial de B. Conclusão final, vou trocar aqui a cor para ficar mais claro para vocês. Nós vamos ter 1,5 vezes 10 a menos 6, 180 menos 60 dá 120, vezes 10 a quarta, não é isso aí? Fazendo essa continha, 120 vezes 1,5 dá 180, vezes 10 elevado a menos 6 joules. Menos 6 não, menos 2 joules, o que vai dar aqui pra gente 1,8 joules. Esse é o valor do trabalho realizado por essa carga. Tranquilo? E aí a gente vai falar do movimento das cargas no campo elétrico. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Se vocês estão acompanhando direitinho isso, estão entendendo, acho que não vão ter dificuldade de perceber o que rola aqui não. Porque tá bem lógico, né? Na verdade, a física é bala. Muito mais fácil que mitocôndrias, concorda? Acompanhe comigo o seguinte, nós temos aqui um campo elétrico desenhado. Eu tinha dito para vocês lá atrás que vocês podiam muito bem, quando percebessem linhas de campo, linhas de força como essas, por exemplo, indo para a direita, não tenha medo de ser feliz, velho. Pode pensar que desse lado aqui, ó, tudo é positivo, sem problema. E do lado de cá, para onde ela vai, tudo tem sinal de menos. Se você fizer esse raciocínio, você não vai errar nada. E aí, brother, vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer a análise disso tudo. Primeiro, vamos entender que na região que tem o ponto A, essa região, e na região que tem o ponto B, as linhas de força estão igualmente espaçadas, né? E isso caracteriza o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Nessa região, o campo elétrico tem a mesma intensidade em qualquer lugar. Passando para frente, quando chega em C, né, repare que C, as linhas de campo estão mais juntas. Quando isso acontece, quando elas estão mais próximas umas das outras, é porque o campo elétrico ele é mais intenso, tá? Isso foi falado lá naquela videoaula anterior. Mas, né, a explicação bonitinha eu coloquei aqui para vocês. E o potencial elétrico? Quem é que tem maior potencial elétrico? Aí vem aquela observação que eu fiz. Ó, desse lado aqui, nós estamos com o positivo.
E do lado de cá nós estamos com o quê? Um negativo. Pode pensar aqui sem medo de ser feliz. Quem vai ter maior potencial é quem está mais próximo do positivo. E quem vai ter menor é quem está mais próximo do negativo. Então, o que é que eu posso falar aí dos potenciais? O potencial da região de A é maior que o da região de B, que é maior que o da região de C. Simples assim, beleza? Pois as linhas de força, né, sempre apontam para o menor potencial elétrico. Como eu disse, vai do positivo para o quê? Negativo. Aí, eu venho de lá e abandono a carguinha positiva. Brother, observe, pelo amor de Deus, ó, eu disse a vocês que eu posso considerar que isso aqui é o quê? Positivo. Isso aqui é o quê? Negativo. Para onde esse diabo dessa carga vai, brother? Óbvio que vai para o negativo, já que ela é positiva. E como aqui são regiões onde o potencial elétrico é menor, o que é que eu posso dizer então? Ó, carguinha se mexeu para lá e a gente coloca cargas positivas, movem-se o que? Ó, espontaneamente para regiões de menor potencial elétrico. Mas, e se eu puser uma carga negativa? Ao contrário, né? Então, se já sabemos que do lado de cá é positivo, essa carga negativa vai andar para a esquerda da gente, né? Então, eu vou dizer que as cargas negativas, quando se movimentam no campo elétrico, elas vão fazer isso de maneira espontânea para regiões de maior potencial elétrico. É bem tranquilo, é bem óbvio isso aí, acho que não tem muito mistério não. O problema é depois a gente pensar nisso nas questões, né? Mas vamos andando. E se eu vou para um campo elétrico uniforme como esse, gerado por uma placa positiva e uma placa negativa, ó, linhas igualmente espaçadas, não me interessa o que está rolando nos extremos das placas, tá certo? É sempre no interior, porque eu quero um campo elétrico uniforme, beleza? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pensar aqui em uma carguinha positiva novamente, se movimentando no interior desse campo elétrico. Quem faz isso com ela é a força elétrica, levando ela dessa superfície equipotencial para essa superfície equipotencial. Tá? Preste bem atenção. Todos os pontos da região da linha A, né, da superfície A, têm o mesmo potencial, e o de B também tem o mesmo potencial. Bom, como essas duas linhas estão separadas de uma distância D, se eu largo essa carga, ela se movimenta, né? Vou voltar aqui para você ver. Olha a carguinha se movimentando, atenção. Lá vai ela, se ligue, ó. Foi até aqui. A gente já sabe que a força elétrica é o produto da carga vezes o campo, né? Vamos lá, eu sei que vocês não se lembram disso, né? Vou botar aqui só para você ver, ó. Essa expressão veio de onde? Campo elétrico é a razão entre a força elétrica e o valor da carguinha. Então, isso que apareceu aqui é um produto, né, para o esquerdo aqui dessa expressão. Quando eu faço isso, eu consigo jogar e fazer o seguinte, pensar que lá atrás, quando a gente, né, estudou um pouquinho de mecânica, né, especificamente em dinâmica, a gente viu que o trabalho de uma força, quando essa força é constante, é dado pelo produto de F vezes D. Então já dá para imaginar o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar e substituir Q vezes E nessa expressãozinha que está ali embaixo. Né? Jogando ali dentro, eu vou ficar com Q vezes E vezes D. Tá? Então, esse é o trabalho realizado no interior do campo elétrico uniforme, sendo a força constante. Mas vem cá, Joe. O que foi que eu falei nesse instante para vocês? Eu falei que o trabalho era o produto da carga pela diferença de potencial. E aí, velho, essa expressão do trabalho da força elétrica, que também é esse daqui. Então, podemos igualar, tá certo? Igualando as duas, quando eu igualar essas duas, eu acho que você concorda comigo que o valor de Qzinho vai ser simplificado, não vai? Então, quando eu simplificar isso, vai aparecer para a gente a expressão, deixa eu passar aqui, igualando as duas, U é igual a E vezes D. Deixa eu ver quem está ligado aí. Que diabo é esse U aqui, bro? Esse U aqui é a letrinha que eu falei que eu ia representar a diferença de o quê? Potencial. U é igual a E vezes D. Só uma pequena observação, né? Isso aqui só vale dentro do campo elétrico uniforme, tá? E se você pegar essa expressão e fizer assim, ó, isso aqui eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu não coloquei isso na apresentação, não. Fica sendo U dividido por D. Deixa eu melhorar aqui esse negócio. Vou botar aqui em cima, tá?
E vai ser igual a U dividido por D. U é volt e D é metro, portanto, é comum aparecer a unidade de medida volt por metro. Se aparecer volt por metro, né, aí a gente tem que entender que volt por metro é também uma unidade de medida de campo elétrico que nós estávamos acostumados a falar em Newton por Coulomb, beleza? Então tá aí a DDP num campo elétrico uniforme. Questãozinha para a gente resolver, mas vamos para o quadro, beleza? Como vocês já viram, outra questãozinha aí, número 1, teoria agora, para a gente falar, tá certo? E ele diz assim, ó, com relação ao trabalho realizado pelo campo elétrico, quando abandonamos uma carga em repouso, o que nós podemos dizer? Então vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um campo elétrico que eu vou representar por essa linha de força. Me diga uma coisa, vou pensar aqui no ponto A e no ponto B. Vamos inventar um valor aqui para poder facilitar a explicação. Vamos dizer que A tem 10 volts positivo e B tem menos 10 volts, tá certo? Aqui é negativo, aqui é positivo. E a gente vai abandonar uma carga nesse campo. Se eu abandonar aqui uma carga positiva, ela naturalmente vai andar para a direita, correto? Que a força elétrica vai empurrá-la para lá. Como é que eu faço para calcular esse campo elétrico, esse trabalho, melhor dizendo? É simples. O trabalho será o produto da carga multiplicado por VA menos EB, porque ela vai espontaneamente para cá. Então, eu vou ter Q, que é um número positivo, multiplicado por VA menos EB. Olha para cá, 10 menos 10, tá também um número positivo, correto? Portanto, positivo vezes positivo, a gente vai ter como resultante um trabalho que também vai ser o quê? Positivo. Então, por enquanto, está concordando com o que ele disse. O trabalho vai ser positivo em qualquer situação, pelo menos ao que parece. Só que aí você fica ligado e diz, pô, mas e se a carga fosse negativa? Bom, se eu abandonar uma carga negativa, ela iria fazer o caminho oposto, de maneira espontânea, concorda? Está aqui ela negativa, a força elétrica iria puxá-la para o lado de cá, tá certo? E aí eu iria calcular o trabalho da seguinte maneira. O trabalho seria igual ao produto da carga, multiplicado agora por VB menos VA. Só que veja, a carga ela é negativa, eu botei uma carga negativa, portanto aqui é menos. E quando eu fizer VB menos VA, vai dar menos 10 menos 10, o que vai dar menos 20, ou seja, um número negativo também. Menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Então observe que também deu positivo. Sendo assim, se você abandona uma carga no interior de um campo elétrico, o trabalho realizado pelo campo sempre será positivo. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Tranquilo? Show de bola, vamos para a segunda questão. Segunda questão? Filhão, quieta aí, tá? Tô gravando. Gravando demais você. Outra questão para a gente resolver também. Vamos para o quadro. Última questão dessa parte. Vamos agora falar de um movimento de uma carga no interior de um campo elétrico uniforme. Esse campo vale 100 Newton por Coulomb e vai transportar, e a carga vai ser transportada do ponto A até o ponto B, e ela vale 1 vezes 10 a menos 6. Como é que eu vou fazer para calcular esse trabalho realizado pela força elétrica, né? A imagem da questão está aí com vocês podem vê-la. Mas o trabalho, novamente, ele é calculado pelo produto da carga pela diferença de potencial, né? Então, nós temos que a carga vale 1 vezes 10 a menos 6, só que nós não temos a DDP entre A e B. Mas isso aqui é um campo elétrico uniforme. Então, dentro do campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é o produto do campo vezes a distância. O que nos faz concluir, portanto, que a DDP vai ser o campo elétrico que ele falou que era 100, vezes a distância que é 0,1 metro entre A e B. Isso, portanto, vai dar 10 volts. Bom, se a DDP é 10 volts, você pega esse valor e joga lá em cima. Então, 1 vezes 10 a menos 6 multiplicado por 10. Conclusão, o trabalho vai ser 1 vezes 10 a menos 5 joules. Tranquilo? Bom, tenho duas coisinhas para falar para vocês aqui. Uma primeiro é o seguinte. Se eu levasse a carga de A para C, né, o trabalho seria exatamente o mesmo, porque o potencial de B é exatamente igual ao de C.
Essa é a primeira coisa, tá certo? E a segunda vem acerca dessa expressão. Nessa expressão, eu sei que E vai ser U dividido por D, concorda? De onde isso aqui faz com que a gente perceba que, além da unidade de medida de campo elétrico ser Newton por Coulomb, ela também pode ser Volt por metro. Então, é muito comum você ver em questões a unidade de campo elétrico como sendo Volt por metro, ao invés de Newton por Coulomb. Mas elas são exatamente a mesma coisa. Beleza? Desculpa aí pelo vermelho e preto, não combina, mas vamos em frente. Fica ligado no 4 e no 5 é notícia. E física é bala, hein? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos ter mais uma aula aí com resolução de exercícios, tá certo? E olha, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Dá um curtir lá no vídeo. Se inscreve no canal para receber as atualizações. Valeu, galera. Fique ligado. Não se esqueça que em Rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Física é bala. Fui!